Olá, nobres alunos, de volta então para a última parte da aula da tarde, hoje, sábado, dia 12 de setembro de 2020, disciplina Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, pelo CEPEP, professor Érico Brasil, turma de Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Senhores, conversamos aqui sobre ética, moral e direito. Fizemos aqui algumas investigações a respeito das referências da ética, fizemos a atividade. E quando tratamos de ética, nós tratamos de alguns conceitos secundários. Falamos que a ética tem a ver com a virtude. A ética tem a ver com a virtude. E a antiética tem a ver com o vício. Vamos observar aqui. Ponto e contraponto. Às vezes fica mais fácil, mais didático, você conseguir identificar uma coisa através do seu contrário. Por exemplo, você consegue identificar o conceito de luz porque você também conhece o conceito de escuridão. Isso para muitas coisas. O bem, o contraponto é o mal. A saúde, o contraponto é a doença. A virtude, o contraponto é o vício. O que é uma virtude? Já que a gente fala de ética e relaciona isso com virtude. A virtude é algo que constrói, que edifica e amadurece o caráter humano. E o vício? Algo que degenera, que escraviza ou destrói o caráter humano. Podemos ter um círculo virtuoso quando estudamos, quando nos qualificamos, quando aprendemos para aplicar isso para coisas boas, para o nosso crescimento de outras pessoas, é um círculo virtuoso. Mas quando nós nos entregamos a 100% a um vício e permitimos que aquilo nos destrua e afete também as pessoas que estão em volta da gente, isso é um ciclo vicioso. Virtude e o vício estão presentes na conduta humana. Nós podemos escolher entre a ética e a antiética, entre a virtude e o vício. Nenhum de nós é tão bom que só tenha virtudes, nenhum de nós é tão mal que só tenha vícios, mas o cidadão consciente procura alimentar mais as suas virtudes do que os seus vícios. Vamos aqui a alguns exemplos. Exemplos de virtudes: a verdade, a coragem, a justiça, a temperança, que significa o equilíbrio, a moderação, e o amor, que para muitos autores é considerado a virtude mais sublime, ou a soma de todas as virtudes. Como vícios, nós podemos ter, por exemplo, a mentira, a covardia, a injustiça, o desequilíbrio ou a falta de moderação e a indiferença. Não necessariamente precisamos abordar dessa forma, mas aqui eu coloquei como ponto e contraponto. A verdade é uma virtude, a mentira é um vício. A coragem é uma virtude, a covardia é um vício. A justiça é uma virtude, a injustiça é um vício. A temperança é uma virtude, o desequilíbrio é um vício. O amor é uma virtude, a indiferença é um vício. Todos nós podemos ter muitas virtudes e muitos vícios. A verdade é uma virtude? Sim.
mas exige maturidade para lidar com a verdade. Muito cuidado. Aqui nós não somos mais crianças. Isso aqui não é um catecismo infantil. No catecismo infantil, para quem é religioso, por exemplo, eu fui criado lá na Igreja Católica. Lá na Igreja Católica, ele dizia assim para a criança: olha, ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Se tu for bom, tu vai para o céu. Se tu for mal, tu vai para o inferno. Será que as coisas são tão simples assim? Para uma criança, tudo bem, não é? Um professor que ensina uma criança, ele fala desse jeito. Mas para um adulto, para um homem feito, você merece ter uma abordagem que é mais profunda. O que é que eu quero dizer com isso, senhores? A verdade é uma virtude? É. Mas tenha cuidado, porque você pode destruir alguém com a verdade. Ah, professor, posso destruir alguém com a verdade, com uma virtude? Pode. Em geral, você deve dizer a verdade. A verdade prevalecer, claro, é uma virtude. Mas cuidado com a forma como você aborda a verdade. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com a verdade da maneira crua. Exemplo. Digamos que uma senhora idosa tem um filho muito amado. E aquele filho, ele vem a falecer num acidente. E você sabe que essa senhora muito idosa é também uma pessoa que tem problemas cardíacos. É verdade que o filho dela faleceu e sofreu um acidente, mas você vai chegar para ela de maneira escancarada e dizer que o filho dela morreu? Sem nenhum preparo? É verdade? É uma virtude? É. Mas a pessoa que tem maturidade, ela trabalha a verdade da maneira certa. Você não precisa mentir, mas você não precisa escancarar a verdade de uma maneira que cause constrangimento, dor. Ou no caso da senhora idosa, ela pode até vir a falecer se você proferir aquela notícia da maneira errada. A verdade continua sendo uma virtude, mas saiba trabalhar com a verdade. E a mentira continua sendo um vício. Muitas pessoas mentem, sim, mas mesmo o mentiroso sabe que o correto é a verdade. E a coragem? É uma virtude? Com certeza. Existem muitos tipos de coragem. Coragem não é só você ser o fortão e ir para o campo de batalha. Não. Coragem de acordar cedo. Coragem de trabalhar. Coragem de assumir suas responsabilidades e compromissos. Coragem de sustentar sua família. Coragem. Uma mulher que perdeu o marido, tem 5 filhos, trabalha para que eles tenham dignidade, é corajosa. Um pai de família que trabalha, estuda para prover uma condição melhor para os seus filhos, para sua esposa, para sua família, é corajoso. Isso é coragem. Coragem é uma virtude. Coragem não precisa estar associada com agressão. Coragem precisa estar associada com atitude, com enfrentamento, com assumir responsabilidades. A covardia é um vício. Existem vários tipos de covardia. Existe a covardia ativa e a covardia passiva. Se você não assume suas responsabilidades, você está sendo covarde. Mas um homem que bate numa mulher é um covarde. Alguém que, de maneira desproporcional, responde a uma agressão pode ser um covarde. Por exemplo, alguém disse um palavrão contigo e tu dá um tiro nele. Isso é covardia.
quando tem desproporção. Ou então quando você se omite. A covardia passiva é quando você se omite. Era para você fazer uma coisa que você não faz. A covardia ativa é quando a sua força é muito maior e você age de maneira desproporcional. Isso é um tipo de covardia também. A justiça é uma virtude. Eu não falo aqui da justiça dos homens, dos tribunais, dos juízes, advogados, promotores, defensores públicos. Eu falo da justiça, da verdadeira justiça, como um ponto onde você tem algo que é condizente com o esforço de cada um. Não por acaso, a justiça é representada por uma mulher que segura uma balança. Numa das mãos, ela segura uma balança, pesando os prós e os contras, pesando o que você fez de bom ou de ruim. Mas na outra mão, ela segura o quê? Uma espada. A justiça é como um símbolo. Ela pode ser punitiva também. Mas é uma virtude. A injustiça é um vício. E nós sentimos a injustiça muitas vezes presente na sociedade. Por que que aquele sonegador de impostos, por que que aquele ladrão, por que que aquele corrupto mora no Alphaville e eu moro na favela? Tem alguma injustiça aí. Não tem? A injustiça é um vício e tem suas consequências. Mais cedo ou mais tarde tem suas consequências. A temperança, equilíbrio, moderação no que faz. O contrário da temperança é a gula, mas eu coloquei aqui desequilíbrio para a gente entender. Ter moderação no que faz. Você precisa se alimentar, você precisa almoçar. Isso é normal. Mas não precisa comer 7 pratos de comida, não. Não precisa você exagerar. É normal você querer ter uma mulher, mas não precisa ter 15 esposas, um harém. Isso é temperança, quando você tem um equilíbrio com as coisas. O desequilíbrio, ou a gula, é quando você extrapola, ultrapassa essa necessidade e você quer sempre mais, sem ter a precisão. Você precisa de um veículo, mas você quer 25 veículos. Desequilíbrio. Sem necessidade. Amor. Não estou falando aqui do amor de homem e mulher, não estou falando aqui do amor eros. Falo de um amor ágape, de um amor mais sublime. A maior de todas as virtudes. Jesus falou de amor. Muitos homens e mulheres virtuosos praticaram o amor. Amor é mais do que um sentimento aqui. Como é que você entende o que é amor? Quando uma mãe se sacrifica por um filho, ela faz isso por amor. Quando Jesus morre na cruz, ele faz isso por amor. Quando você, mesmo doente, se levanta cedo para ir trabalhar porque você precisa sustentar o seu filho, você faz isso por amor. Alguns dizem que o contrário do amor é o ódio. Mas aqui eu vou te dizer que o contrário do amor é a indiferença. A indiferença é um vício. Quando você é indiferente às coisas. Quando você não quer nem saber. Quando você não se preocupa. Quando você não tem empatia nenhuma. Quando você diz
que não se importa. Por exemplo, agora, com a pandemia, Covid-19, coronavírus, muita gente praticou ato de amor, de ajudar, de tentar, de alguma forma, se não resolver, mas pelo menos mitigar aquela problemática toda, e outras pessoas não estavam nem aí para nada. Uma coisa é o amor, virtude, outra coisa é a indiferença, o vício. Existem muitas outras virtudes e muitos outros vícios. Aqui são apenas alguns exemplos que nós vamos estudar, que nós vamos, inclusive, compartilhar ao longo das aulas e que fazem parte da nossa disciplina de ética e cidadania. Algum comentário, senhores, sobre virtudes e vícios? Alguma pergunta? Muito bem. Você é um cidadão? O que é cidadania? Você pratica a cidadania? Nós somos cidadãos? E aí? Professor, cidadania é cumprir com as leis da cidade, do estado e do país. Isso é ser cidadão. Quando você infringe essas leis, você é um bandido, transgressor. Romanos 13 fala para sermos submissos às autoridades da terra, porque ela é a autoridade de Deus. Todo cristão deve se submeter às autoridades da terra. Principalmente, me chama a atenção, lei de trânsito. Os habilitados são os que mais transgridem as leis. Então, isso é um alerta para que nós, como cidadão, possamos obedecer às autoridades. Gostei da explanação do Roberto, ele pontua por isso, mas muito cuidado. Nem todas as autoridades da Terra trabalham com a virtude. Hitler foi uma autoridade na Terra. E quem o seguiu foi para um caminho não de virtude, mas sim de vício e destruição. Mussolini foi uma autoridade na Terra, mas quem o seguiu fez uma ação fascista, né? Cuidado com essa interpretação. Mas eu gostei das suas colocações. Sim, de fato, o cidadão procura cumprir as leis, as normas. Mas existem momentos onde eu posso questionar essas normas? Será que todas as normas são perfeitas? Será que toda a autoridade humana é de fato inspirada? Professor, Hitler, um ditador. E o alvo dele foi perseguir judeus. O alvo dele foi esse. Ele viu nos judeus a imperfeição. Matou 7 mil, foi 6 mil judeus. Então, 6 a milhões. lei... Hã? 6 milhões de judeus. 6 milhões. Então, o alvo da lei é para uma cidadania, para uma cidade, país ou estado. Então, a lei é criada para isso, baseada em virtudes. Toda lei que eu conheço é baseada em virtude. Nunca uma lei vai mandar matar. Mas a nossa lei brasileira diz que se você matar por defesa, você se justificou, mas não deixa de ser julgado. Mesmo sendo por defesa, é aberto um inquérito para você provar a autodefesa. Interessante, né? Conforme o nosso debate ele vai evoluindo, um pouco mais profundas vão ficando também as nossas opiniões, discussões. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Existem muitos conceitos sobre cidadania. Um deles, cidadania é a prática de direitos e deveres de um indivíduo. Direitos e deveres de um cidadão devem andar juntos, já que o direito de um cidadão corresponde ao dever de outro cidadão. Interessante que a cidadania coloca a gente, de fato, numa vida em sociedade. Essa vida em sociedade, ela requer liberdade,
mas ela requer também um bom senso. Por exemplo, se a pessoa gosta de escutar um som bem alto de determinada música, ela tem esse direito? Ela tem direito de escutar música? Tem. Mas ela tem o dever também de se preocupar se aquela música, aquele paredão, aquele carro de som prejudica a vizinhança ou não, afeta ou não uma comunidade, não é assim? Então eu tenho o direito de escutar música? Tenho, mas eu tenho o dever de me preocupar se aquela música ela vai prejudicar, afetar, atrapalhar. E isso é um dos exemplos mais clássicos, né, que nós observamos aí nas ocorrências policiais, né, ocorrências de som alto, de som elevado. Eu posso escutar música? Posso, mas não devo fazer isso em frente a um hospital. Eu posso escutar música? Posso, mas não em tons tão elevados que os decibéis afetem a saúde humana. Eu posso escutar música? Posso. Eu tenho esse direito, mas eu tenho o dever de observar se eu não estou fazendo isso com um carro de som, um paredão, numa comunidade, num bairro, numa rua, num local onde ali existem pessoas que simplesmente querem repousar, querem dormir, querem descansar, né? Então, a cidadania tem essa relação, esse equilíbrio com os direitos e com os deveres do cidadão, da cidadã, da pessoa, do indivíduo, não é verdade? Vamos ainda estudar um pouco mais, vamos ainda aprofundar um pouco mais todo esse estudo sobre ética, moral, direito, virtudes, vícios, referências da ética, cidadania. Fico muito feliz com a participação de vocês. Fico muito feliz com a participação do Roberto, do Paulo Silas, do Nonato, do Daniel, do Celso, do Márcio, do Pedro, do Gleison, do Valdiano, do Ademir, do Jean, do Vinícius, do Fernando, do Erembé, do Matheus Pereira, porque nós certamente temos um compromisso virtuoso aqui de qualificação profissional, de aprendizado, de desenvolvimento, de progresso, de evolução. Quem está no sábado à tarde numa aula de ética, num curso técnico em eletrotécnica, é porque de fato escolheu um bom caminho, um caminho virtuoso, um ciclo virtuoso de aprendizagem. Professor, Diga, Jean. dá para o senhor colocar lá no conceito de cidadania de volta que eu estava escrevendo? Por favor. Cidadania é a prática de direitos e deveres de um indivíduo. Direitos e deveres de um cidadão devem andar juntos, já que o direito de um cidadão corresponde ao dever de outro cidadão. Eu tenho direito à vida, mas eu levei um tiro, e o médico tem o dever de fazer uma cirurgia, de cuidar de mim, de me dar atenção. Direito de um, dever de outro. A cidadania tem muito a ver com isso. Eu tenho direito à segurança pública. E o policial tem o dever de prover essa segurança. Direito de um, dever do outro. Não é assim? Você, aluno, tem o direito de aprender, o professor tem o dever de ensinar. Diga, Roberto. Não tô te escutando. Roberto está falando, mas... Na aula já me gerou uma dúvida, porque todo repórter chama o entrevistado de cidadão. Como é que ele sabe que essa pessoa aí cumpre com a cidadania? Às vezes são expressões genéricas. Assim como o policial, ele também aborda, ou deveria abordar, toda pessoa como cidadão. Claro, quando o policial aborda alguém e esse alguém dispara contra ele, ele sabe que não se trata de um cidadão. Mas até que se prove o contrário, aquela abordagem é de um cidadão. Então, o repórter, como um profissional neutro, né, que não defende nem A e nem B, nem ataca nem A e nem B, ele deve se reportar ao indivíduo, normalmente como cidadão.
Assim como um juiz de direito também deveria se reportar, né? Somos todos cidadãos nesse conceito mais amplo, porque cidadania tem muitas vertentes. Por exemplo, alguns acadêmicos dizem que cidadão só é aquele que tem documentos e que exerce a vida política no sentido de votar, no sentido de ter um RG, de ter um CPF, de ter uma certidão de nascimento. Para alguns, o cidadão é apenas esse. Só que aqui, todos são cidadãos, não é? E você só perde a sua cidadania quando você, de alguma forma, entra em choque com aquela sociedade a ponto de querer destruí-la. Então, se você começa a matar todo mundo e você começa a roubar todo mundo, você não é mais um cidadão, ou pelo menos naquele momento você abriu mão da sua cidadania, não é? Agora, todos nós aqui, independente do cargo, da profissão que possuem, são cidadãos. Somos cidadãos, temos cidadania, não é assim? Existem outros conceitos da cidadania ligados também à questão da naturalidade do indivíduo. Por exemplo, eu sou um cidadão brasileiro, porque eu nasci no Brasil, na República Federativa do Brasil, portanto, eu tenho cidadania brasileira. Ah, mas eu quero ser americano, eu quero ser estadunidense. Não, eu não sou estadunidense, eu sou brasileiro, porque eu nasci no Brasil. Porque o Brasil, ele por lei adota um critério do chamado jus solis, ou então é o direito do solo, do território. Quem nasce no Brasil é brasileiro. No Brasil é assim. Ah, mas o meu pai é chinês, mas eu sou brasileiro, porque eu nasci no Brasil. A cidadania de brasileiro eu posso exercer, então eu tenho todos os direitos de um brasileiro nato. Eu posso ser um simples cidadão, mas eu posso chegar a presidente da República. É todo mundo que pode? Não. Um estrangeiro que veio morar no Brasil, mesmo que ele venha se naturalizar, ele não pode ser presidente da República. Ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Ele não pode ocupar, por exemplo, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Só quem pode? Brasileiro nato. O estrangeiro não pode. O estrangeiro não pode ser ministro da Defesa. O estrangeiro não pode ser embaixador, diplomata do Brasil. Por que que não pode? Porque esses cargos são privativos de brasileiro nato que tem pleno gozo, pleno uso da cidadania. Vamos imaginar que um americano, estadunidense, venha para o Brasil e more durante muitos anos no Brasil e até se naturalize brasileiro. Será que ele pode ser presidente da República? Pelas nossas leis, não, porque se ele assumir a presidência, ele vai tender a proteger os interesses dos Estados Unidos da América e não do Brasil e dos brasileiros. Por isso que ele não pode ser presidente. O ministro da Defesa, ele tem que ser brasileiro nato, porque se o Brasil entrar em guerra com outra nação, o Brasil entra em guerra com a Alemanha, e o cara é alemão. Ele vai defender os interesses do Brasil ou da Alemanha? Tem que ser um cidadão brasileiro. Ah, mas ele ocupou o cargo de deputado, ele pode ser deputado, mas ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara, na ausência do presidente da República e do vice-presidente da República, ele se torna o presidente. E se eu oferecer isso para um estrangeiro, ele vai tender a defender os interesses da nação dele, não da nossa. Né? Então, a cidadania, às vezes, tem a ver com essas coisas também. Tem o simples cidadão, todos nós somos cidadãos, mas também tem a cidadania do ponto de vista político e até a cidadania do ponto de vista documental. Né? Muito legal isso. Amanhã nós vamos discutir bem mais sobre cidadania, tá certo? Eu fico muito feliz com a participação dos colegas, com o interesse dos colegas.
Professor, outra pergunta. Pois não? Essa apostila está disponível lá na... Ainda não, mas eu vou Não, disponibilizar. né? Quando eu disponibilizar os vídeos, eu vou disponibilizar também a apostila, certo? Para vocês acompanharem. E Na plataforma, né? os assuntos são esses que estão aqui, né? Será disponibilizada na plataforma também, tá certo? Acompanhe as aulas, que o conteúdo, apesar de aparentemente leve, mas requer uma certa atenção. Tá joia? Quero agradecer demais, já se aproximam aí às 17 horas. Amanhã, domingo, é mais cedo, né? Hoje é dia 12 de setembro de 2020, amanhã é dia 13 de setembro de 2020. Amanhã nós iniciamos a nossa aula às 8 em ponto, mas o link de acesso já fica disponível às 7h45 da manhã. Avisem os colegas, por gentileza, e agradeçam também os colegas, né? E muito obrigado professor. pela participação. Amanhã eu vou estar trabalhando, viu? Ok, você comunica a coordenadora, né? Depois assiste a gravação. Tá certo? Beleza, então. Ok. Mais algum comentário? Então, senhores, muito obrigado pela participação até aqui. Amanhã tem mais e até lá.